Fala aí galera, meu nome é Wander Gabriel, sou professor de Geometria Plana do VEM e hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Na aula passada a gente viu sobre ângulos, tá? Hoje é um assunto super importante sobre triângulos, um assunto que cai todo ano na prova do Enem. Então a gente vai destrinchar nessa aula aqui a introdução sobre triângulos, beleza? E qualquer dúvida vocês me procure qualquer professor de matemática que a gente ajuda vocês. Vamos lá. Um triângulo ele possui esse formato. Acho que todos vocês já viram como que é um triângulo na vida de vocês. Um triângulo ele tem 3 lados, correto? Então, no ponto de encontro de duas arestas, de 2 segmentos de reta desse aqui, a gente define esse ponto aqui, a gente chama de vértice. Então, um triângulo ele possui 3 vértices. Esses vértices a gente dá o nome, que a gente quiser. Geralmente a gente dá por letras maiúsculas. Então aqui, esse aqui vai ser o vértice A, esse o vértice B e esse o vértice C, beleza? Além dos vértices, como eu havia dito, tem os lados. Então esse lado aqui, que liga A até B, eu vou chamar de lado Czinho. Czinho porque está oposto a esse vértice C, tá? Esse lado aqui, lado AC, eu vou chamar de Bzinho. Bzinho porque está oposto ao vértice B. E esse lado aqui, BC, eu vou chamar de Azinho. Azinho porque está oposto ao vértice A, tá? Mas esses lados aqui, eles têm valores, tá bom, galera? Isso aqui foi só para ilustrar para vocês e para ficar mais didático. Mas esses lados, eles têm valores, eles têm dimensões, tá bom? Além dos vértices e lados, um triângulo possui ângulos. Então esse ângulo aqui, que é o ângulo do vértice A, eu vou chamar de alfa. Os ângulos, é bastante comum a gente usar letras gregas para denominar os ângulos, tá bom? Então aqui, o ângulo alfa é o ângulo do vértice A. O ângulo do vértice B eu vou chamar de beta. E o ângulo do vértice C eu vou chamar de gama, por exemplo, tá? Uma observação que vocês têm que gravar para a vida de vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer triângulo, vai ser sempre 180 graus. Então aqui, alfa mais beta mais gama, isso é 180 graus. Beleza, galera? A representação de um triângulo, a gente pode fazer assim, um triângulozinho seguido pela nomenclatura dos seus vértices. Então, a nomenclatura desse triângulo aqui, ilustrado ao lado, seria um triângulo ABC, tá bom? Essa aqui é a representação. Vamos seguir aqui, falar um pouco da condição de existência de um triângulo, tá? Um triângulo, ele não existe se você botar qualquer lado nele, sabe? Você precisa seguir uma regra. E a regra que deve ser seguida é a seguinte: um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Então, olha só, Azinho tem que ser menor que B mais C. O Bzinho tem que ser menor que o A mais C. E o Czinho tem que ser menor que o A mais B. Tá? Essas 3 regras têm que ser satisfeitas. Não adianta você, por exemplo, professor, eu fiz essa aqui, deu certo, mas essa aqui não deu. Então esse triângulo não existe. Tá? Essas 3 condições devem ser satisfeitas para que o triângulo exista. Beleza? E isso cai no Enem, tá, galera? Parece ser bobo, é só você fazer uma conta de soma e comparar ao outro lado do qual você não somou, mas isso cai no Enem. E é bastante importante a gente falar aqui nessa aula. Agora, falar um pouco da classificação dos triângulos, eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, a gente tem 3 tipos. O triângulo equilátero, então vou escrever aqui, esse primeiro caso aqui, ele é o equilátero. A gente tem um triângulo que ele é o isósceles,
e tem um triângulo que ele é o triângulo escaleno. Tá? Olha só. Um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Então esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, que vai ser igual a esse lado aqui. Na matemática, esses tracinhos aqui, ó, que eu vou ilustrar aqui para vocês, a gente usa quando a gente quer falar que alguma coisa é igual a outra, tá? Para não ter que ficar escrevendo, por exemplo, esse lado mede 10 centímetros, esse mede 10 centímetros, esse 10 centímetros. Se a gente botar aqui, esse lado aqui, ó, esse lado aqui mede 10 centímetros, e fizer um tracinho, né, nesse, já fica evidente que todos os lados medem 10 centímetros, um exemplo, tá? Então, por exemplo, seguindo aqui na nossa aula, esse triângulo aqui, ó, o isósceles, eles têm dois lados iguais. Então eu vou fazer assim, ó, um tracinho aqui, um tracinho aqui. E como esse lado aqui, ele é diferente dos outros dois, ele é chamado de base. Como é diferente, eu vou desenhar dois tracinhos, tá? Então um tracinho, dois tracinhos. Quer dizer que esses lados aqui que tem um tracinho são iguais e esse que tem dois lados são diferentes. Esse lado aqui, ó, diferente, é chamado de base. Beleza? E o escaleno tem os três lados diferentes, tá? Uma característica importante a comentar do triângulo equilátero é o seguinte: ele tem os três lados iguais e ele tem os ângulos também iguais. Então se a gente pegar, né, que é 180 graus e dividir por 3, vai dar 60 graus. Então quer dizer que cada ângulo aqui mede 60 graus. Beleza? Já no triângulo isósceles tem o seguinte, né, como esses dois lados aqui eles são iguais, os ângulos da base, né, esses ângulos aqui, ó, que eu vou pintar aqui agora, esses ângulos aqui eles também são iguais, tá? Esse aqui é diferente, ó, o azul é diferente e os vermelhos são iguais, tá? Então esse aqui, ó, ângulos da base. Os ângulos da base eles são iguais, tá? O triângulo escaleno não tem nenhuma característica especial não. E vamos seguindo aqui. E a segunda forma de classificação é quanto aos ângulos, tá? Então esse primeiro caso aqui seria um triângulo acutângulo. Esse caso aqui do meio seria um triângulo obtusângulo. E esse último caso seria um triângulo retângulo. Tá? Olha só, galera, o triângulo acutângulo ele tem ângulos agudos. Ó, pega a inicial do nome para você decorar. Acutângulo, ângulos agudos. Ângulos agudos, ó, agudos são ângulos menores que 90 graus, tá? Então esses ângulos aqui, ó, eles são menores que 90 graus. Um triângulo obtuso, ó, obtuso, de ângulo obtuso. Um triângulo obtusângulo tem um ângulo, né, um ângulo maior que 90 graus. Então esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 graus, né? Se a gente traçar uma perpendicular desse segmento aqui, isso aqui seria um ângulo de 90. O ângulo vermelho, isso aqui seria um ângulo de 90, né? O ângulo vermelhinho é maior que o ângulo azul. Então ele é classificado como ângulo obtuso. E o triângulo retângulo vem de um ângulo reto. Então aqui, ó, tem um ângulo reto e um ângulo de 90 graus. Esse triângulo retângulo ele é muito importante, tá, galera? A gente vai ter uma aula mais na frente especificamente sobre ele. Então a gente tem esse lado aqui, ó, que é o oposto ao ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois eles são chamados de cateto. Tá bom? Aqui, ó, cateto e hipotenusa. A gente vai ver mais na frente ele. Vamos chegar então aqui nos casos de congruência ou semelhança de triângulo. Galera, são 4 casos aqui que eu especifiquei. Vamos ver com calma cada um. O primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado. Galera, olha só. Esses casos de congruência são muito importantes para a gente achar valores, né? Por exemplo, a gente tem 2 casos de triângulos aqui representados. E se a gente tiver as medidas desse primeiro triângulo, e a gente queira achar alguma medida desse outro que não foi especificado pelo problema, a gente pode usar casos de semelhança de triângulo, tá? São casos muito importantes e é bom a gente saber, para saber como relacionar esses triângulos, né? Porque não basta você pegar 2 triângulos quaisquer e relacionar eles. Tem que ter algum caso de congruência. Então vamos lá. Esse primeiro caso é o seguinte: lado, ângulo, lado. O próprio nome já diz.
você vai ter um lado, você vai ter um ângulo e você vai ter um outro lado. Então o ângulo, preste atenção, o ângulo está compreendido entre os dois lados, tá? Então nesse outro triângulo aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso ter um ângulo aqui, certo? Mas tem que ter esse lado aqui e esse outro lado aqui também. Então esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo caso de LAL, né? Lado, ângulo, lado. E esse aqui é o símbolo de congruência, tá? Congruência, são 3 tracinhos assim mesmo. Que é diferente de igual, né? O igual é assim, ó. Igual é só 2 tracinhos. Então, olha só. Esse segundo caso aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. É o seguinte. Você vai ter um ângulo. Você vai ter um lado. E você vai ter outro ângulo. Esse ângulo aqui não necessariamente é igual a esse aqui, tá? Ó. Diferente. Esse ângulo aqui eu vou fazer até aqui, ó. Um tracinho só. Então tem um ângulo com um tracinho, um lado e um ângulo de 2 tracinhos. Então aqui eu posso ter, ó, um ângulo de um tracinho, um ângulo de 2 tracinhos e o lado no meio dos dois ângulos. Beleza? É só isso, tá? Se você observar um triângulo com essas características, assim, com essa distribuição, e observar outro com essa distribuição, eles são congruentes pelo caso de ALA. O terceiro caso é o caso lado, lado, lado. Então você vai ter esse lado aqui, esse lado aqui e esse lado aqui. Esses dois triângulos vão ser semelhantes, né? A gente vai poder relacionar os dois só pelos lados dele, não envolve ângulos aqui. E esse caso aqui, que é o lado, ângulo, ângulo oposto, é o seguinte. Você pode ter um ângulo aqui, por exemplo, alfa, certo? Um ângulo aqui, por exemplo, beta. E o lado oposto ao ângulo beta, você deixa ele aqui salvo, tá? Então, nesse outro triângulo vai ter, por exemplo, aqui, ó, o alfa, certo? Aqui vai ter o beta. Então, nesse aqui, o lado está oposto ao ângulo beta. Eu não posso desenhar o lado aqui, nesse aqui, porque esse lado aqui está oposto ao ângulo alfa. Para manter a proporção, eu tenho que pegar o lado oposto ao ângulo beta, que seria esse aqui, beleza? Então, esses dois triângulos são congruentes. Aqui a gente entra num caso importante, galera, um caso de teorema fundamental. Olha só, vou ler com vocês. Se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Aí vocês vão falar para mim, professor, eu não entendi não. Então deixa comigo que eu explico para vocês. Olha só, a gente tem o triângulo aqui, ó, ABC, tá bom? E o que ele fala no enunciado? Que ele vai pegar uma reta e interceptar um triângulo, né? Uma reta que ela é paralela a um dos lados, então eu posso pegar essa reta aqui, ó. Essa reta pode interceptar que eu digo cruzar, encontrar o triângulo, tá? Interceptar o triângulo ABC nos pontos que eu quiser. Então eu vou denominar aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser o D e esse ponto aqui vai ser o E, tá? Então eu pego essa reta aqui, vermelha, que ela é paralela ao lado BC, tá? Pode ser que no desenho não seja tão paralelo, mas aqui eles são paralelos, tá? O que é paralelo? Paralelo é que nunca vão se encontrar. Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, isso aqui são retas que nunca vão se encontrar, tá? Então são retas paralelas. Retas concorrentes são retas que se encontram em algum determinado ponto. Então se eu fizer uma reta para cá com uma certa inclinação e outra reta para cá, se eu prolongar aqui elas, olha lá, elas se encontram, tá vendo? Então isso aqui é paralelas e isso aqui são concorrentes. A gente pode designar retas paralelas também da seguinte forma, olha só. A gente pode chamar essa reta vermelha aqui de R e outra reta aqui, ó, que contém o segmento de reta BC e chamar de S, tá? Então posso dizer que R é paralelo a S, tá? Mas isso aqui a gente vai ter uma aula falando de paralelismo, tá bom? Então isso aqui é só para explicar para vocês, tá? O conceito de paralelo. Mas eu vou apagar isso aqui e continuar. Vou apagar a nomenclatura aqui, tá? Vamos lá. Olha só o que o enunciado fala. O enunciado fala, né, que você vai ter um segmento de reto que é paralelo a uma das bases e intercepta, né, intercepta os outros dois em pontos distintos. Então interceptou aqui, ó, esse lado aqui desse ponto D e esse lado aqui AC no ponto E. O que ele fala? Ele fala que o triângulo formado ele é paralelo ao primeiro.
Galera, qual é o triângulo formado? É esse triângulo aqui, ó. Ó. Que eu tô aqui de vermelho. É o triângulo ADE. O triângulo ADE, pelo teorema fundamental, ele é congruente ao triângulo original. Qual é o triângulo original, galera? Ó, o triângulo original aqui, ó, o grandão, ó. Vocês estão observando? Que é o triângulo ABC inicial. Então, o triângulo ADE, que é o pequenininho, ele é congruente, né, ao triângulo ABC. Beleza? Ó, um exemplozinho aqui rápido, exemplo rápido. Ele te dá esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, ele informa as medidas. Ó, esse lado aqui tem 12, esse lado aqui tem 13, esse lado aqui tem 15. Aí ele dá, né, ele fala que esse segmento aqui, ó, o DE, ele é paralelo a essa base BC, tá? Ele te dá a medida desse segmento DE aqui, que é 5 centímetros, e ele pede x e y. Então, olha só, muito fácil, muito fácil. Você vai bater o olho aqui e vai falar, pô, lembro da aula lá do professor Wander. Isso aqui eu tiro de letra. Olha só, você tem que relacionar os lados. Presta atenção. Esse lado aqui, ó, esse lado aqui AD, você vai relacionar ao lado AB, que seria o grandão, tá? Fazer isso. Então vamos lá. X está para 12 centímetros. Como é congruente, né? Eles são iguais. Você vai botar iguais. Assim como, né, o lado Y, que é esse ladozinho aqui, ó, AE, tá pro lado grandão, AC. Então aqui, ó, Y tá para 13 centímetros, que é igual você pegar a essa base, 5 centímetros, e relacionar com a base do grandão, 15 centímetros. Ó, base com base, lateral esquerda com lateral esquerda, lateral direito com lateral direita. É isso. Ó, 5 centímetros está para 15 centímetros. É importante a gente chegar nesse resultado aqui, ó, porque presta atenção. Os outros dois são incógnitas. Esse aqui vai dar um número. É importante você escrever a unidade, porque unidade, por mais que não seja um número, unidade corta. Beleza? Então, ó, o centímetro aqui, ele vai embora com o centímetro daqui. Vai ficar 5 sobre 15. Quanto que é 5 sobre 15? Eu posso simplificar, eu não posso? Posso dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Isso aqui vai me dar 1 sobre 3. E esse número aqui, ele é chamado de razão de semelhança. Vou escrever aqui, ó. Razão de semelhança. Será que vai dar? Deu. Razão de semelhança. Beleza? Então é só você pegar, como tudo isso aqui é uma igualdade, certo? É só você pegar, olha só. Você vai pegar, por exemplo, esse primeiro número, né, com esse aqui. Então vai ter x sobre 12 é igual a 1 sobre 3, certo? Se você fizer a conta aqui, ó, fizer a multiplicação cruzada, você vai achar que x vai te dar 4 centímetros, tá? Da mesma forma que você pegar esse aqui, ó, vou pegar de verde, esse aqui e igualar a esse aqui, porque tudo é igual, tudo é igualdade, beleza? Então vou fazer de vermelho mesmo, que fica melhor de visualizar. O y sobre 13 é 1 sobre 3, certo? Você vai fazer multiplicação cruzada, você vai achar que y vai dar um númerozinho quebrado, então eu vou botar da forma de 13 sobre 3, tá? Centímetros. Porque se você dividir isso aqui não vai dar um número exato, né? Vocês viram já na matemática que o José Mateus dá, né, que 13 não é divisível por 3. Por quê? Porque para um número ser divisível por 3, você tem que somar ele e tem que dar um múltiplo de 3. 3 mais 1 dá 4. 4 não é divisível por 3. Beleza? Eu acho que é isso, galera. A aula já está ficando bem extensa. Essa parte de mediana, bissetriz, eu vou falar na próxima aula. Beleza? É isso aí. Tchau e bons estudos para vocês.